Amém, meus irmãos. Tá saindo? Não? Mas amém mesmo assim. Pegue sua Bíblia. Romanos 12, verso 9. Nós estamos em Romanos 12, já há algum tempo pregando Romanos. No Romanos 12 nós já falamos das duas primeiras sessões, que era de 1 a 2 e de 3 a 8. Nós vamos à terceira sessão agora de Romanos 12. Nós vamos falar só de metade dela, que trata das virtudes recomendadas ao cristão. Romanos 12, verso 9. Diz assim a Santa Escritura: que o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-se ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoem. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento um para com o outro. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Amém. Senhor, oramos. Essa é a tua palavra, Pai. Essa é a verdade absoluta. E aqui estão as virtudes recomendadas aos crentes, Senhor. Que, obviamente, como já falamos hoje de manhã e falamos nas outras pregações, sem a tua graça, jamais teremos essas virtudes. As virtudes não são recomendadas para que o homem conquiste pelo seu mérito, mas essas virtudes são recomendadas para aqueles que receberam a tua graça e são capacitados a elas. Que nós possamos expor com muito temor essa passagem, Pai. E que nós possamos ouvir ela e sermos transformados pelo teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meu irmão, por favor. Irmãos, aqui em Romanos 12, do 9 ao 16, o contexto dele é o Romanos 12 antes aqui, principalmente o verso 1 e 2, que ele deu a base para todo o resto, que é ser um sacrifício vivo e transformar-vos pela renovação da mente. E aí, depois disso, ele trabalhou o quê? Os dons, que foi a pregação da semana passada. Então, aqueles que foram transformados, que são renovados pela mente, que entregam o seu corpo como sacrifício vivo ao Senhor, porque foram salvos, esses possuem dons e devem usar de uma correta maneira. Foi a pregação da semana passada. E agora ele vai falar das virtudes. Ele sai dos dons e aqui ele começa uma outra sessão. Pode ver que ele não fala portanto, pois, ele começa um outro assunto. Eu falei dos dons e agora falarei das virtudes que o crente nascido de novo deve possuir, deve estimular, deve trabalhar no seu coração pelo poder do Espírito Santo, sempre, nunca ao contrário disso. Então, essa vida sacrificial dos crentes deve levar a essa vida de virtude. Ora, irmão, olhando esse texto que nós lemos, a base principal dele aqui é o amor. É como se fosse, não é, obviamente, mas é como se fosse o 1 Coríntios 13 de Romanos. Só o verso do 9 ao 21. Ele vai trabalhar a base. Ele começa dizendo, ó, o amor seja sem hipocrisia. E essa primeira frase dele, o amor seja sem hipocrisia, é a base até o 21. O amor hipócrita, como que ele vai se comportar? O amor que não é hipócrita, o amor genuíno, como é que ele vai se comportar? Ele vai se comportar dessa maneira. E ele vai começar a trabalhar. Ele é zeloso, ele é assim, ele é de tal jeito. Ele coloca a base e trabalha em cima da base do que é o amor cristão. Até, irmãos, é muito importante pensarmos isso, porque a definição de amor que talvez você tenha, que a sociedade tem, não seja a definição de amor bíblica. Então, pode ver que muitas pessoas falam em amor hoje em ser condescendente com o erro, com o pecado, com os abusos. Ah, mas eu permito isso porque eu amo. Mas a Bíblia não trabalha assim.
A Bíblia coloca o padrão do que é amor. E lembrando, nós que somos cristãos, o padrão de amor para nós tem que ser o bíblico. Lógico que não é só esse texto. Tem 1 Coríntios 13 também. Há outras passagens que possam ser usadas. Mas aqui ele trabalha essa questão do amor em Romanos. E ele começa, né, dizendo o quê? Olha, irmãos, que o amor seja sem hipocrisia. Se tem uma coisa que eu acho que todos nós aqui podemos concordar, é que nós não gostamos de algo falso. Você gosta? Quando você percebe que a pessoa te elogia, mas não é de verdade, você recebe aquilo quase como uma ofensa, sim ou não? Ninguém gosta. E olha bem, Paulo coloca que o amor é a função cristã. Mas ele só é válido se ele for sem hipocrisia. O amor hipócrita, o amor falso, o amor da máscara, o amor de fachada, o amor de palavra, o amor de culto de domingo, não é um amor cristão. O amor de, como que eu posso dizer assim, só na presença dos outros, ser respeitoso com a esposa ou com alguém, só na presença dos outros, não é um amor cristão. O amor, ele não pode ser hipócrita. Na realidade, o amor, ele se encontra onde ali quase ninguém vê. Quando você está falando daquela outra pessoa e ela não pode saber. Quando você fica sabendo de alguma informação ou de alguma coisa da pessoa e você, como você reage a isso, você demonstra seu amor. Às vezes alguém calunia ou fala qualquer coisa de alguém e nós somos rápidos a dizer, é fato, aconteceu. Sem sabermos. O que é isso? Isso é falta de amor. Nós poderíamos dizer, olha, não sei, não tenho as informações, ele normalmente não age assim, eu não sei. Seria muito mais correto e cuidadoso. Mas, muitas vezes, se nós já não gostamos da pessoa, então, aí é mais fácil bater forte. Mas, infelizmente, até quando gostamos, às vezes aceitamos esse tipo de informação. Esse é um tipo de amor que está caindo para a hipocrisia. A falsidade, irmão, ela é uma mentira no ato. E ela é um anticristianismo. Bom, o que mais os não cristãos, e às vezes os cristãos jovens, reclamam do cristianismo, não de Cristo, mas do povo, é a falsidade, sim ou não? É a hipocrisia. Que isso incomoda realmente. O crente para virar fariseu, irmão, é rápido. Ele faz aqui e condena ali. Eu tinha um irmão na igreja onde eu pastorei em Marília, que ele era o caça jovem, assim. Ele ficava, se ele pegasse algum jovem ouvindo uma música não cristã, ele já queria denunciar o jovem. O bicho não tinha o que fazer na vida. E um dia, eu cheguei na casa dele e ele e os filhos estavam ouvindo uma música não cristã. E eu não tinha problema com isso. Mas eu falei, não, hoje eu vou depois falar com ele só para ver como é. Como é fácil ele maldizer os outros irmãos. E rápido, e agora, nele não, nele pode, nele tá tudo certo. Aí ele falou, não, mas essa aqui é boa. Ah, quando é sua é boa, quando é dos outros é ruim. E ele continua. Aquele que ama sem hipocrisia, o que ele faz? Ele detesta o mal e se apega ao bem. Ele detesta o mal moral, ele detesta aquilo que vai ofender o outro irmão, e até as atitudes que não é uma questão simplesmente moral, mas atitudes que podem incomodar os outros. Então, quando amamos e percebemos que a pessoa não gosta de certas coisas, como devemos agir, irmão? Quem aqui tem mais de 5, 6 anos de casado? Levanta a mão. Você já era para ter resolvido isso. No casamento, pelo menos. Você devia chegar na sua esposa, marido, hoje, e falar assim, o que você não gosta? Tal, então não vamos mais conversar, não vou fazer mais. Pronto, resolveu. Um dia a Cátia foi falar, olha, tal coisa, eu não sei o quê. Olha, eu falei, faz o seguinte, meu. Faz uma listinha do que eu faço, que você não gosta, que eu vou lutar com todas as... Eu vou lutar com todas as forças para não fazer mais. Não estou dizendo que eu sou perfeito e não faço. O que eu queria falar para ela é o seguinte, eu não quero discutir. Olha, você faz isso e eu falar, não, mas eu faço isso por causa daquilo. Se você não gosta, me avisa. Eu vou lutar para parar de fazer. Te amo. Vamos jogar limpo. Agora, estou dizendo que eu nunca mais vou fazer? Não, às vezes a gente erra. Mas se nós somos sinceros em amar, passa a informação, o que tem que fazer para ficar melhor? O problema é que vocês, às vezes mulheres, querem que a gente
Descubra sozinho, é como se fosse um caça ao tesouro. E nós nunca descobrimos sozinhos. Então é isso, sabe? Detestar o mal é detestar o pecado, o mal moral, aquilo que vai ofender o outro, mas também detestar aquilo que eu vou incomodar o outro. Lógico, irmão, não estou dizendo que se você vai incomodar com a verdade, você não pode. Com a verdade, mas tem coisas que nós podemos evitar, que não traz bem nenhum, que até é pecado mesmo. Só estamos incomodando o outro, cutucando, sendo venenosos. E ele diz o quê? Se apegue ao bem, grude ao bem moral, faça aquilo que é bom. Ele começa dizendo isso, ele vai terminar a sessão depois falando, olha, não se deixe vencer pelo mal, mas vence o mal pelo bem, a mesma ideia. Se apegue tanto ao bem e você vence aquilo que é mal. Se apegue em fazer o bem, não fazer o bem, não aquela ideia humanista que fazer o bem, olha, eu, sei lá, vamos ter só empatia, só daquela questão da boca para fora. Fazer o bem é genuinamente fazer o bem. Se você pode ajudar, você auxilia. Se você diz que vai orar, você ora de fato pela pessoa. Se você pode contribuir com ela, você contribui. Fazer o bem de verdade, não da boca para fora. Por que, irmão, ele começa falando isso? Sobre evitar, largar o mal, se apegar ao bem e ser sem hipocrisia. Porque por causa da queda, por causa do nosso pecado, nós somos levados rápido a usar máscaras, a já deduzir o que é mal do outro, é reagir. É só pelo poder do Espírito Santo e vivendo uma vida dependente do Espírito que conseguimos viver assim. E aí depois ele vira para o mandamento, ele continua o mandamento de uns aos outros. Ele diz, olha, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Olha, ame, demonstrando uma preocupação genuína, mútua, um pelo outro. Não escolha só alguns crentes para você gostar. Inclusive pessoas de outra igreja você deve amar também. Não escolha só um do povo. Se preocupe mutuamente. Talvez você não tenha aquele contato todo que você gostaria, mas você pode ajudar a ter mais contato. Você pode fazer sua parte, você pode ir lá conversar, você pode orar pela pessoa, você pode fazer muita coisa. E esse amor fraternal, que nós devemos amar primeiro os cristãos e também os não cristãos. Demonstrar amor por eles. E aí ele diz, olha, esse amor, ele vai se manifestar como? Preferindo uns aos outros em honra. Bom, nós viemos, alguns de nós, de contexto do quê? Da busca pela honra, certo? Fulano tem que me honrar, não sei quem tem que me honrar. Aí começamos assim e acabamos aonde? No pior lugar. Deus vai me honrar. Como se Deus te devesse. Não, eu estou aqui procurando um momento de honrar o Darcy. O Darcy é muito bom. Porque o Márcio é bom, tem que honrar o Márcio. Não. Isso parece brincadeira, mas a gente viveu isso. Não é verdade? Eu vivi isso. Olha, Deus vai te honrar porque você merece. Meu, eu tenho quase um calafrio quando alguém fala isso. Eu já sinto as labaredas do inferno. Quer colocar um mérito em mim que eu não mereço, que eu não tenho, que eu não possuo. Se Deus me dá algo bom, é graça sobre graça atrás de graça. E não é só eu, você e qualquer outro crente. Irmãos, preferir o outro em honra. Então, primeiro, não busquemos a nossa honra. E todos nós temos facilidade para buscar a nossa honra. Todos nós temos algo de orgulho. Todos, em alguma área da nossa vida. Mas preferir o outro em honra é o quê? Olha, eu ser o primeiro a elogiar aquele que faz algo elogiável. Lembra que é sem hipocrisia, lembra? Então você só deve elogiar aquilo que é elogiável. Preferir o outro em honra é reconhecer. Por exemplo, o Léo deu uma boa aula aqui hoje, sim ou não? Foi boa? Então você podia falar isso para ele depois. Isso é bom, irmão. Não é para fazer média. Não é que ele tem que esperar todo domingo também. Mas se você puder de vez em quando falar, olha, foi bom. O louvor foi bom. Olha, os irmãos ali da recepção, muito obrigado por me receberem. Olha, irmãos, vocês oraram por mim e eu tive a oração respondida. Muito obrigado. Que nem o pastor Júnior e o Adriano procuraram para a gente abençoar o Marcos e a Carol e foi uma bênção. Eu agradeço aos irmãos que foram generosos, que nem quiseram saber, nem quiseram que eles soubessem o nome de quem abençoou. Muito obrigado. Isso é elogiável. Parabéns, igreja.
Podemos abençoar uns aos outros, mas preferir o outro em honra e não buscar a honra. Mas quando nós buscamos a honra, irmão, nós caímos no pior. Primeiro nós queremos ser honrados por homens e depois vai cair no pior de todos. Começamos a dizer que Deus tem que nos honrar. Irmão, se o Senhor da glória tem que parar tudo para honrar a gente, é o pó do pó querendo honra. Pecadores. Você fala, pastor, mas Deus tem me honrado, não, né? Deus tem me abençoado. Abençoar, irmão, é Deus te dá algo que você não merece. Como o Léo ensinou aqui. E nós somos abençoados mesmo. Você é, eu sou. Tudo que você tem de bom, você não merece. Normalmente as pessoas pensam assim, acontece algo ruim na vida delas, o que elas falam? Por que isso está acontecendo comigo? Você devia fazer essa pergunta quando coisas boas acontecem com você. Você e eu somos pecadores e o mal devia seguir a gente sempre. Quando coisas boas, maravilhosas, o nascimento de um filho, a cura de alguém, uma porta que se abre, o que for que acontece de bom para nós, nós devíamos perguntar, por que eu, Senhor? Por que tantas bênçãos na minha vida? Mas não, nós às vezes nos calamos quando algo bom acontece e pensamos, olha, eu mereço, Deus está me honrando, e quando algo ruim acontece, o que nós dizemos? Porque eu, é como se dissemos, poxa Deus, o Senhor está falhando, era para o Senhor me proteger. Eu dei o dízimo lá na igreja, lá, eu fui 3 cultos seguidos, eu não mereço passar por isso. Não é assim que crente, o carro quebra, ele culpa a Deus. O carro é 83. Tem carburador aí do bichinho. Quebra, ele fala o seguinte, como quebrou esse carro? Eu tenho dízimo. Mérito, mérito sobre mérito. Não é assim que devemos agir, irmão. Em um mundo, sabe, egoísta e individualista, quando nós honramos o outro, quando nós bendizemos o outro, quando nós elogiamos aquilo que é elogiável, não com falsidade, nós estamos glorificando ao Senhor. Que nós saímos desse mundo que busca a próprio reconhecimento para si e dizemos, olha, sabe, irmão, Deus tem usado a sua vida. Louvado seja o nome dele por isso. Pronto. Isso é o caminho cristão. Isso mostra a redenção. Conferir honra ao outro. Sabe, esse conferir honra ao outro, ele fala também até de uma certa submissão aos outros. Não submissão ao líder, submissão a outros irmãos cristãos. Lembra que a Bíblia diz que quando tiver 2 ou 3 reunidos, ali ele está. Já expliquei que era por disciplina. E depois ele vai dizer o que, olha, o que a igreja decide, o que foi decidido, vamos dizer assim, me fugiu a palavra, na terra está ligado. No céu. Lembra dessa passagem? Quer dizer o que, olha, irmão? Quando 2 ou 3 cristãos genuínos, piedosos, dizem que eu estou errado, eu admito que eu estou errado. Isso é preferir o outro em honra. Jonathan Edwards, talvez um dos maiores pastores que já existiu, a igreja dele era congregacional, como nós. Era feito muita coisa por votação. E Jonathan Edwards já era, então vamos pensar, George Whitefield pegou navio para ver o camarada pregar. Então ele já era reconhecido. E alguém chega para ele e fala, por que a igreja de vocês é assim? Em congregação, por que você, que é o homem mais piedoso daqui, não decide as coisas e todo mundo obedece? E a resposta de Edwards é o seguinte, eu prefiro a opinião ou o voto de 200 irmãos novos na fé do que o meu. Eu confio mais neles do que em mim. Isso é raridade, não é verdade, irmão? Gente que possa dizer como Edwards, dizer, olha, irmãos piedosos, mesmo que sejam mais simples, novos na fé, mas que amam a Deus, eles em reunião, quando eles dizem algo que eu falo ao contrário, eles devem estar certos e eu devo estar errado. Isso é preferir os outros em honra. É aceitar. Lógico, irmão. Você vai falar assim, pastor, mas tem igreja, sabe? Que as pessoas se unem para tramar o mal. Então sai daí, né, irmão? Pelo amor de Deus. Agora, numa igreja sadia, não estou dizendo só se o pastor e o presbitério, se o irmão comum, 2, 3 irmãos disserem que o pastor ou o presbitério está errado, um dos irmãos presbitério está errado, nós devemos ouvir eles. E devemos, na maioria das vezes, admitir que estamos errados. Isso é um fato, irmão. Essa é a preferência. Dar honra um ao outro, é ouvir, ter respeito pela palavra dele, pela visão dele, para ele colocar o que ele tem para dizer. Isso é preferir o outro em honra. Agora, irmãos, esse é um chamado para nós vivermos assim. Então, até aqui ele falou que, ó, não finja que ame. Certo?
Não finja que ame. Se aparte do mal, se apegue ao bem, elogie corretamente e submeta, por amor. Eu estou dizendo, irmão, para aquela submissão cega. Você sabe que eu não estou falando isso. Que um líder religioso fala e você diz, amém. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo, se irmãos comuns te corrigem, comuns que eu estou dizendo, membro da igreja, todo mundo tem que ser comum, mas alguns entendem assim, membro, você deve ouvir. Se os irmãos corrigem os pastores, eu, pastor Júlio, ou o presbitério, nós temos a obrigação de ouvir. Pastores que não escutam a sua congregação devem ser disciplinados pelo presbitério. Temos visto pastores grandes, reconhecidos, sofrerem, caírem, porque negligenciaram isso. Quando a igreja corrigiu, ele tampou os ouvidos. Vocês já ouviram falar de Mark? Eu vou citar um só, podia citar vários. Mark Driscoll. Tinha uma igreja reformada nos Estados Unidos, fez um trabalho maravilhoso, muitas pessoas o respeitavam. A igreja colocou uma vez disciplina, ele praticamente não aceitou, ele retornou a fazer a mesma coisa, ele não aceitava. A igreja, irmão, fechou, demitiu ele, fechou as portas. Mar Hills tinha 16 mil membros na cidade. Fechou as portas. Porque o pastor tinha uma personificação tão forte, ninguém queria outro pastor, e ele não aceitava a correção de ninguém mais. É triste isso. Mas ele continua. A partir do... Não, desculpa, ainda tem 11. No zelo, não sejais remisso. Bom, aqui há duas interpretações e eu vou ser honesto com você. Alguns dizem no zelo não seja remisso, no amor ao irmão, seja zeloso e não preguiçoso, não descuidado. Eu não acredito nessa interpretação. Para mim aqui ele está tratando agora do amor ao Senhor, ligado ao verso 1 e 2. Quando ele vai tratar de zelo, ele não está falando de zelo ao amor aos irmãos, ele está falando de zelo àquela vida sacrificial e amante ao Senhor. Essa é a maneira que eu interpreto aqui. Há essas duas maneiras de interpretar, alguns seguem uma, outros seguem outra. Eu realmente acredito que ele encerra aqui o preferindo uns aos outros, tratando desse assunto do amor entre os outros, e ele entra no zelo, não sejais remisso, e eu sigo por essa linha, porque ele vai depois falar só de coisas espirituais. Sede fervorosos do Espírito, servindo ao Senhor. Então o assunto aqui para mim agora é o amor ao Senhor. Ele fala, no zelo ao amor a Deus, no zelo ao que diz o verso 1 e 2, o sacrifício vivo e a renovação da mente, zele por isso, cuide disso, não seja preguiçoso. As coisas dessa vida vão te levar a abandonar o devocional, abandonar a leitura bíblica. A correria dessa vida vai te levar para... Se você não for zeloso, o que é ser zeloso, irmão? Essas coisas não acontecem naturalmente. Você deve zelar, cuidar. Quando nós falamos, por exemplo, cuide do seu filho, cuide do seu casamento, é o quê? Que você não espere as coisas ruins acontecerem, mas que você tome cuidados, que você coloque limites para que seu casamento não passe por maiores dificuldades. Para mim, aqui é a mesma situação. Cuide da sua vida espiritual. Cuide dessa renovação da mente. Cuide do seu coração diante de Deus, da sua vida de devoção diante do Senhor. Zele, não seja preguiçoso nisso. Esse mundo tenebroso vai fazer você tirar o foco. Se você não colocar isso como prioridade e não zelar esses momentos, você terá problema. Se você não zelar pelo culto, vai aparecer coisas para fazer no domingo. Festas, o que mais? Sei lá. Vai aparecer. Ah, tô cansado. Vai aparecer, você tem que zelar. Aqui está não sejais remissos, em algumas versões está não seja preguiçoso. Se dedique no zelo. Segundo orientação é que sede fervorosos. A tradução mais comum aqui, diz Douglas Moo, de sede fervorosos, devia ser sejam incendiados pelo Espírito. Sejam fervorosos no Espírito, realmente que você vive uma vida que você queira ser cheio do Espírito, intenso no Senhor. Ele começa falando de zelo. Do zelo ele vem para quê? Olha, sede realmente alguém genuinamente amante do Senhor. Ame a Deus intensamente. Deixa o Espírito Santo deixar queimar esse amor no seu coração por Jesus Cristo. Sede fervorosos no Espírito. Seja incendiado. O que ele está querendo dizer, irmão? Você não consegue ser zeloso e fervoroso se não for pelo poder do Espírito Santo. Não adianta você dizer, olha, a partir de hoje serei assim.
Se o Espírito Santo não trabalhar isso no seu coração, se não for algo de fora para dentro, se não for o trabalhar da graça de Deus, você esfria na fé. Você sofre na fé. Ele fala, sede fervorosos, Espírito. Busca a Deus, esperando que o Espírito Santo te mantenha de pé. É como se ele dissesse, sejam entusiasmados em Deus. Mas vocês só serão entusiasmados em Deus pelo poder do Espírito Santo. Lógico que alguém pode ter um entusiasmo carnal, mas ele dura quanto tempo, irmão? Passa rápido. Quantas pessoas dizem amar a Deus e meses depois estão fazendo o inverso do que disseram que fariam? Foi um entusiasmo, um desejo simplesmente carnal. Mas quando é pelo Espírito, não é assim. Mas ele termina dizendo o quê? O verso 11, servindo ao Senhor. Olha que interessante, irmão. Não acho que ele faz isso por acaso. Quando ele fala de fervor do Espírito, logo servindo ao Senhor. Que o nosso fervor e o nosso zelo não seja egocêntrico, centrado em nós e para aparecermos. Porque às vezes o fervor do Espírito é para virar quase uma marca do cara, não é verdade? É para ele ser visto. Ele fala, não, o zelo a Deus e o fervor é para quê? Servir ao Senhor. Se o seu fervor espiritual e o seu zelo pelas coisas de Deus não te levar ao serviço a Deus, não é zelo genuíno e não é fervor genuíno. É barulho. É qualquer outra coisa. O verdadeiro fervor espiritual te leva ao servir a Deus. Servir a Deus na igreja, no lar, onde você estiver. Por que servir a Deus, irmão? Porque o fervoroso de espírito, se ele não tomar cuidado, ele vai viver baseado em quê? Em experiências. E esse não é o caminho. Você pode até ter uma experiência, irmão. Eu não nego que você possa ter, mas ela não é base nem para mim nem para você. O ser fervoroso de espírito é para servir ao Senhor. E por que servir ao Senhor? Para não ficar centrado na experiência. Porque o que pode acontecer com um crente? Ele tem uma boa experiência. Eu não vou nem falar o quê, porque eu não consigo imaginar aqui. Ele tem uma experiência com Deus. E aí ele passa a vida vivendo para ter aquela experiência de novo. Deu para entender? Então você foi num culto e foi demasiadamente tocado em tal hino. O que você quer que aconteça todo culto? Que toca aquele hino. Você quer repetir aquele momento. Você não está mais buscando ao Senhor. Você está buscando aquele momento de emoção e naquele dia foi genuíno. Naquele primeiro dia. Mas agora é emocional. Você está forçando a questão. Você consegue entender a diferença? Naquele dia você não programou. O Espírito Santo veio e trouxe refrigério ao seu coração e foi maravilhoso. E agora você quer simplesmente ficar o quê? Repetindo aquele momento. Repetindo. E aí você se torna emocionalista e perde. Então não. Quando Deus te renova, quando Deus te alivia, isso é para te levar o quê? A servir ao Senhor. E não ficar centrado nas experiências. Deus não te traz fervoroso, irmão, para você ficar na experiência contando testemunho. Deus te leva ao fervor para você servir a Ele. Se doar a Ele. Se entregar em evangelizar alguém, pregar o Evangelho, cuidar bem da família, buscar mais, tantas outras coisas. Agora, a partir do verso 12, ele vai falar sobre a tribulação, sobre a necessidade que vem sobre os irmãos. Então ele vai falar sobre o amor em meio às tribulações. A perseverança em meio delas. Só que olha com o que ele começa. E assim, segunda-feira na aula, acho que o irmão Roberto estava, devia estar mais alguém aqui. Eu falei sobre isso. Ele diz assim o verso 12. Regozijai-vos no que, irmão? Esperança. Que esperança que ele está dizendo aqui, irmão? O que você acha que é essa esperança? Olha, regozije que você vai ter um carro novo daqui 3 anos. Você vai ser promovido. Você acha que é isso que ele está falando? A esperança é o porvir. Se regozije em meio à tribulação que ele vai falar depois. Por causa de uma coisa, Cristo vai voltar. E quando ele voltar, suas dores serão esquecidas. Se regozije nisso, por pior que esteja o momento, ele voltará. E se ele não voltar na sua vida, você vai se encontrar com ele. Regozije, essa é a nossa esperança. Se alegre, cante ao Senhor. Agora, esse é o problema que eu preciso rapidamente falar, irmão. A maioria de nós foi criado numa volta de Jesus
Você tem medo da volta de Jesus. Ai, vai ter grande tribulação, vão nos perseguir. Aí tem os conspiracionistas, né? Os Bilderberg vão dominar o mundo, os não sei quem, os Illuminati vão perseguir a gente na rua. Então o camarada, ele olha para o fim dos tempos, e isso foi um erro da própria igreja cristã. E ele tem o quê? Medo. Eu fui começar a dar aula, segunda-feira tinha umas 20 pessoas assim na aula, a maioria falando assim, não, eu morro de medo dessa história da volta de Jesus. Ai, que medo que eu tenho. E eu falei, irmãos, você ficou assistindo, como é que é o nome daquele? Deixado para trás. E você ficou pensando, eu não quero ficar, Deus, eu não quero ficar. Você emendou, deixado para trás, com esqueceram de mim. Quando você era criança. E aí você faz escatologia com filme, você merecia apanhar. Irmão, aí você acredita, como é que é? Na repescagem, né? Vai uns agora, fica uns aqui na guerra, e aí depois, se eles fizerem as coisas certas, e aí eles vão na segunda chamada. É tipo o ETEC, né? Quem não passou, fica esperando a segunda chamada. Não, meus irmãos. Se você acredita que a igreja vai antes, vai toda ela. Eu não vou te criticar, porque você... eu não acredito, mas tudo bem. Quando a igreja for, ela vai toda. A igreja não tem duas classes de crente. Eu não sou um crente melhor que você, nem você é um crente melhor que eu. Quando ele vier buscar seus filhos, ele levará seus filhos. Eu tenho 4 filhos, antes que eu viesse buscar, mas não, só vai 2. Ele levará seus filhos. E isso que ele vai vir nos buscar, irmão, ou que nós iremos encontrar com ele, não era para nos aterrorizar, era para nos fazer rejubilar, dizer, vai passar esse tempo, o mal vai acabar, a doença vai passar, os políticos não vão mais existir. Você pode dar um amém por isso, irmão? Oh, maravilha! Essa raça miserável, a maioria vai para o inferno. E vai mesmo. Rouba o povo, esses miseráveis. O lugar deles é o inferno. Agora nós, aqueles que se arrependerem, não. Eu sei que você vai falar assim, mas eles que se arrependeram. Se arrependeram, deixa de ser bandido. Agora o que eu quero dizer é o seguinte, nós vamos esquecer isso, irmão. E vamos estar com Jesus Cristo. Ele virá nos buscar nos ares. Você está com medo por quê, irmão? Regozije! No dia da dificuldade, levante sua voz e diga, o meu Senhor voltará. Parece que o mal está vencendo, tem hora, mas Cristo voltará, irmão. Tem uma escatologia, a escatologia é a doutrina do fim, vitoriosa. A escatologia não é para aterrorizar os crentes, é para dizer, Cristo venceu e vencerá. O hino cantava que era o quê? Vencendo vem Jesus, vencendo tem Jesus. Ele vence, ele vence. Não tema, irmão. Não fica vidrado nesses vídeos. Olha, vai ter demônios andando na rua. Vai ter não sei o quê. E você vai ser perseguido. E o chip da besta. E a marca de não sei das quantas. Às vezes você sabe tudo sobre isso e não sabe nada sobre Jesus Cristo. O que importa não é a marca que você vai ter. O que importa é que você nasceu de novo. E ele voltará para te buscar. Isso devia se alegrar. Depois ele continua. Se você se alegra nessa esperança vindoura, então, sede o quê? Paciente na tribulação. Se você olha para o porvir e sabe que o rei da glória virá te buscar, suporte a tribulação. Suporte não é simplesmente fique de pé. Não, continue servindo a ele mesmo em meio à tribulação. Continue olhando para Cristo mesmo em meio à tribulação. Nos dias piores da sua vida, sirva ao Senhor. Sirva ao Senhor. Sede perseverante na tribulação. Os dias são maus. Talvez essa semana foi difícil para você, ou esse mês, ou esse ano. Coisas ruins aconteceram. O que você deve fazer? Persevere. Perseverar, irmão. Alguns acham que não. Perseverar é o seguinte, é não desistir. É mais do que isso, irmão. Olha, o cristianismo ele não é algo que você fala assim, não faça isso só. Ele diz, olha, não faça isso e faça isso. Deu para entender? Não é simplesmente, olha, não desista. Não desista e sirva ao Senhor. Mesmo em meio à tribulação, continue servindo ao Senhor. Há um texto que eu gosto muito do Antigo Testamento, que os soldados de Davi, eles dizem assim, acho que não é o de Davi, pode ser o de Gideão, pode ser que eu esteja misturando uma história, mas ele diz, olha, cansados,
mas ainda perseguimos. Essa é a vida cristã. Esse mundo, irmão, o pecado e as dores nos cansam, mas ainda nós perseguimos. Perseguimos o quê? Perseguimos honrar ao Senhor. Perseguimos servi-lo. Perseguimos amá-lo. Cansados. Você está cansado de vez em quando? Eu te compreendo. Mas ainda perseguindo. Ainda lutando a batalha da fé. Ainda servindo a Deus. Mesmo em meio às dores e lutas desta vida. E ele ainda continua. E na oração, perseverante. Não para ele chegar na oração e falar o quê? Olha, regozije-se com o porvir. Se mantenha servindo em meio a dores. E sejam perseverantes na oração. Você não vai suportar as dores desse mundo sem uma vida de oração. Se você não tem vida de oração, mesmo se você tivesse, estava de pé pela graça, mas sem vida de oração também. Só que você está brincando com isso. Deus pode estar te mantendo de pé, mesmo que você tenha vida de oração, porque Ele é bom. Mas pode ser que Ele deixe algo acontecer para você, para ver se você acorda. A vida de oração, irmão, é um chamado que nenhum cristão tem direito de negá-lo. Você pode dizer, olha, eu não canto, eu não prego, eu não faço tal coisa. Ok, mas oração não existe algo. Lógico que alguém pode ter dom e orar mais tempo, ok. Mas todo crente foi chamado para orar. Todo crente. Se você não tem feito, comece com pouco, mas comece. Saia do lugar. Ore a Deus, ore pelos seus filhos, ore pelo seu esposo, ore pela sua esposa, ore pela igreja, ore por esse mundo. Ore, irmão, ore. Se de fato você crê que Deus é soberano, você devia ser o primeiro a orar. É muito complicado quando gente que se diz reformada não quer orar. Se nós somos aqueles que dizemos que é Deus que comanda tudo, se é Ele que comanda tudo, nós devíamos ser o primeiro na oração. Verso 13. Compartilhar as necessidades. Irmão, olha, compartilhe das necessidades, ele está falando, dos santos. Pratique a hospitalidade. Então ele fala para você fazer o quê? Olha, seja generoso. Compartilhar aqui podia ser traduzido mais ou menos assim, ó. Seja generoso com aqueles que sofrem. Se você pode ajudá-los, ajude. Eu entendo que às vezes você não tem para ajudar. Então, ore só, tá bom. Mas se você tem, ore e ajude. Contribua. Seja generoso com aqueles que sofrem. Bondoso. Não ser generoso aqui, você pode ajudar financeiramente, mas você pode visitar uma família que sofre também. Você pode estender a mão. Você pode orar. Você pode, se você não consegue visitar porque a vida é corrida, você pode mandar uma mensagem. Quem já recebeu mensagem aqui falando, olha, estou orando por você, sabe quanto que é bom receber isso? Sim ou não? Então faça isso. Mas só faz se for orar também, viu? Vai dizer que está orando e não está. Vai fazer o bem em mente ainda. Então, sai pior do que tudo. E ele ainda fala, olha, praticar a hospitalidade. Uma coisa que tem se perdido no meio cristão. Seja hospitaleiro. Hospitaleiro na sua casa, hospitaleiro na igreja. Chegou gente nova, irmão. Ajude a pessoa. Nós já ficamos perdidos procurando algum lugar, em algum momento. Você quer ver onde você pode ser bondoso? No seu serviço. Chegou gente nova no serviço, normalmente o que os homens fazem? Zoam o novo. Humilham o novo. Você pode agir diferente. Você pode falar, olha, encosta em mim aqui, vou te ensinar, vou te ajudar. Ah, pastor, você faz isso, mas as pessoas não são gratas. Não são mesmo, faça isso para a glória de Deus, não é para te agradecer, não. Vai ter uma outra pessoa grata? Vai, mas a maioria não é. Faça para a glória de Deus. Ensine para honrar o Senhor. Se você ficar olhando para a pessoa, vai acontecer o que já aconteceu comigo. Você vai se frustrar. Porque vai ter gente que vai ser extremamente ingrata. Não olhe para isso. Ela vai tocar bateria. E por fim, irmão, ele vai dizer, abençoe e promova a harmonia. Nós vamos até o 16. Aquele crente que ama ao Senhor, ele abençoa os outros e ele promove a harmonia no meio cristão. Já viu gente que, aonde ele chega, ele cria um problema? O cristão devia ser ao contrário. Não pacifista, nunca um pacifista, aquele que nega que está tendo guerra. O cara está atirando nele, ele fala, não tem nada. Não, seja um pacificador. Aquilo que tiver ao seu alcance para trazer paz, você devia fazer. Então, o texto diz,
A partir do 14. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoai. Olha que interessante. Ele podia só não dizer, não amaldiçoe quem te persegue. A maioria de nós falamos assim, achamos que a grandeza está em não falar mal daquele que não persegue, não é? Mas, como eu já falei, o cristianismo não é simplesmente não faça isso. Ele fala, olha, não amaldiçoe, abençoe. Não é só para você deixar de fazer algo. Você tem que fazer algo. Irmão, se eu falar de alguém que você tenha problema, você lembra rapidamente quem é. Tem gente que te incomoda? Então, o texto está te chamando a abençoar essa pessoa. Abençoar como? Pastor, mas não tem como ter contato. Eu reconheço que tem gente que não tem como ter contato. Mas você pode não falar mal e você pode orar por ela abençoando. Pronto, você já está fazendo a sua parte. Abençoe, ore, abençoar é bem dizer em Deus. Ore a Deus para que abençoe a pessoa, para que quebrante o coração. Essa é a sua função, é a minha função. Não é amaldiçoar quem persegue. E nem ficar sem fazer nada. É abençoar. Irmão, vamos falar a verdade aqui, vai. O tipo de perseguição que nós temos não tem nada a ver com o de Roma. Perseguição aqui era ser preso. Nós não passamos por isso ainda. Certo? Nossa perseguição é alguém que não gosta de nós, e nos maldiz, e nos incomoda, e algumas outras coisas a mais do que isso. Na família, gente folgada, e que fica devendo. Ok, eu entendo isso. Mas aquele é muito mais grave. Ele olha para isso e diz, olha, abençoe. Ore por essa pessoa. Você vai até pensar, pastor, mas tem gente que não tem nem o que dizer de bem. Então não fala nada, ué. Eu concordo, tem gente que você não consegue nem achar. Então fala nada, ore só. Quando você lembrar da pessoa, ore e fala, Senhor, transforma o coração dessa pessoa. Quebrante o coração dela. Transforma. É isso que nós devemos fazer, irmão. Esse é o chamado cristão. Simplesmente não falar nada não é o chamado cristão. O cristão tem um chamado positivo. Abençoar aqueles que perseguem. Orar por aqueles que perseguem. E não comemorar quando as coisas desses vão mal. Verso 15. Tão citado no nosso meio. Aqui precisa de pouca explicação, porque ele é bem fácil de entender. Alegrai-vos com os que se alegram. E chorai com os que choram. Às vezes é mais fácil chorar com os que choram do que alegrar com os que se alegram. Porque nós somos uma geração tanto quanto invejosa por causa das redes sociais, né? Irmão, nós temos que aprender primeiro a nos alegrar com os irmãos. Seja qual for a conquista dos irmãos, nós devemos encher nosso coração de alegria. Nós devíamos nos alegrar quando um familiar, um crente na fé, um conhecido, mesmo não sendo cristão, algo bom acontece, nós devíamos nos alegrar. Alegrar com os que se alegram. Se aquilo que ele está se alegrando não é pecado, é bom, é dádiva de Deus, se alegra. Lógico, se ele estiver se alegrando porque é pecado, você não precisa se alegrar com isso. Você deve se alegrar com aqueles que se alegram. Celebrar junto. Louvar o nome do Senhor. Até uma das suas funções, às vezes, é lembrar a pessoa que foi o Senhor. A pessoa te conta uma bênção, você fala, louvado seja Deus. Como Ele te abençoou, glória a Deus por isso. E chorar com os que choram. A Bíblia diz que quando um corpo sofre, todos sofrem. Nós devíamos sempre chorar com os que choram. Sofrer. Orar por eles. Nos compadecer. Fechar nossa boca quando alguns passam por luta. Às vezes as pessoas estão passando por luta no casamento, nós julgamos, com filhos nós julgamos. Se compadecer também é não fazer esse tipo de coisa. Às vezes a pessoa já sabe que ela errou. Calma, calma. Onde estão aqueles irmãos cristãos dispostos, às vezes, só a chorar junto? Na história de John Wesley, ele tinha um amigo, George Whitefield, e o Wesley comete um erro, não vou aqui explanar tudo, grave, que leva a um problemaço para ele. Ele fica sem a noiva pela qual ele era apaixonado. E George Whitefield fica sabendo
e vai se encontrar com ele. Eles se encontram no celeiro de uma casa onde o Wesley estava morando. O Whitfield e Charles Wesley, o irmão de John Wesley, entra e o Wesley diz mais ou menos assim, tá? A biografia diz: já sei que vocês vão me corrigir, eu estou errado. E o Whitfield fala: não, meu irmão, eu só vim aqui chorar com você. Eu já sei que você sabe que está errado. Eu só vim chorar. Só vim me compadecer porque você é meu irmão. O Wesley diz que aquilo foi uma das maiores demonstrações de amor que ele recebeu. O Wesley sabia que tinha errado, estava sofrendo por ter errado, tinha perdido algo por ter errado, e seu irmão foi chorar com ele. Lógico, se ele fosse impenitente e dissesse: não estou errado, talvez o Whitfield teria que corrigir, óbvio. Mas já estava admitido que estava errado. O Whitfield foi lá chorar com seu irmão. Nós devíamos ser desses, irmão. Se compadece daqueles que sofrem. Ah, mas ele está sofrendo por um erro que ele mesmo cometeu. Você também já sofreu por erros que você mesmo cometeu. Seu irmão está admitindo que cometeu um erro, chora com ele, irmão. Às vezes seu irmão não vai adiantar muita coisa. Por fim, verso 16. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. É como se ele estivesse dizendo assim, aquilo que ele falou em Coríntios: tem o mesmo pensamento uns para com os outros. Pense, lembra que ele falou de honrar? Pense bem do irmão. Se vocês todos pensarem assim, que comunidade sadia que nós vamos ter. Se todos nós chorarmos com os que choram, se alegrar com os que se alegram, se todos nós pensarmos bem do irmão, evitarmos o mal do irmão, não ficarmos chateados por pouca coisa com os outros, tenham todos esse mesmo sentimento. Isso aqui não é para elite, não é para os pastores, é para que nem tem elite, é para todos os crentes viverem assim. Com o mesmo sentimento de amar o irmão. E ele ainda continua: como fazer isso? Qual que é a maior barreira à unidade, irmão? A unidade genuína, não fabricada. Qual que é a maior barreira à unidade? Desde o Éden: o orgulho. E ele vai falar isso. Olha, em lugar de ser orgulhosos, sejam humildes. A maior barreira à unidade da igreja familiar, os problemas de casais, são quais, irmãos? Fala para mim. Orgulho. Você sabe às vezes que está errado, mas você fala: vou me defender porque ele está errado também. Faz algumas semanas eu fiquei bravo com a minha esposa, coisa rara. E aí, sabe, as mulheres fazem isso também, nós homens fazemos. Você já pensa tudo que você vai falar? Já fez isso? Você fala: vou falar isso, aí ela vai responder isso, e aí eu vou falar isso. Que hoje eu tenho razão e eu vou ganhar esse negócio. E aí eu falei: olha, eu não gostei disso. E ela falou: você tá certo, me perdoe. Eu não tinha nem resposta. E eu falei: então tá tudo certo. Tá certo. Vamos jantar? E vamos. Falei: nem brigar, tô conseguindo mais, mano. Sabe, irmãos? Os humildes, aqueles que dizem: poxa, de fato eu errei. Eles apartam uma briga que pode virar. Quantas brigas de casais viram uma bola de neve? Até falar de briga e bola de neve não é uma coisa muito boa hoje em dia, mas tudo bem. Vira algo gigantesco. Porque alguém não teve coragem de falar o quê? Estou errado. Perdoa. Esse devia ser o caminho do crente. Na realidade, esse é o caminho do crente. E ele ainda fala: olha, como que você vai viver uma vida humilde? Como? Ele fala uma coisa só: não seja sábio aos seus próprios olhos. Quando nós vamos para uma discussão com qualquer pessoa, eu levei no amplo familiar, mas pode ser qualquer outra pessoa, a discussão às vezes aumenta porque nós vamos pensando o quê? Eu estou certo e pronto, acabou. Eu faço isso, você faz isso muitas vezes. Quando nós, somente com os cristãos, principalmente com a nossa família, devíamos ir de coração aberto, de colocar a questão e ter a paciência de ouvir e poder admitir que teve uma perspectiva errada. Precisamos disso, irmão. Mas só podemos viver isso baseado em Romanos 12, 1 e 2, ser um sacrifício vivo
e sendo renovado pela mente. Eu não estou pregando isso aqui para você falar, para falar assim para você no final. Olha, agora é com você. Se esforce para viver assim. Não, dependa de Deus para viver assim. Tenha uma vida de oração para viver assim. Tenha uma vida de leitura bíblica para viver assim. Nós dependemos todos os dias do poder do Espírito Santo para viver assim. Não vai achando que você vai conseguir, que você fez uma promessa que nunca mais vai errar e vai conseguir cumprir. Não vai. Você vai falhar. Dependa de Deus, dependa do Espírito. Diga em oração: Senhor, eu não consigo lidar com isso. Tenha misericórdia de mim. Eu estou errado e não consigo admitir. Olha a Deus. Bom, porque quando somos falsos em nossa oração, seremos falsos em tudo. Há uma maneira de viver, irmão, para os salvos. É promovendo a harmonia, é abençoando os que amaldiçoam, é sendo submissos uns aos outros, é fugindo do orgulho e não achar que nós somos o padrão. Acho que a história de Edwards nós devíamos levar no coração. Se alguém como o Edwards aceitava Jonathan Edwards, outros irmãos em sua frente, nós devíamos fazer o mesmo. Eu deixo algumas aplicações para a sua vida. Sabe, irmãos, para vivermos, podia ser muito mais, só vou fazer 4, talvez 5. Nós podíamos viver muito diferente de todo esse povo no mundo hoje, inclusive dentro das igrejas, inclusive aqui, se nós amarmos com sinceridade. Se você disser que ama o irmão, ama de verdade mesmo. Pense o bem dele, se preocupe. Quando você disser que vai orar por alguém, que vai se preocupar com alguém, o faça de fato. Quando você vê um irmão presta atenção, irmão, sabe o que é amor? Amor é quando você vê um irmão falhar, errar, não sai falando para os outros. Vai falar com o irmão primeiro. Não conseguiu falar com o irmão? Ore por ele. Calma, vai com calma. Às vezes somos tão rápidos em julgar. Corremos para isso. Ame com sinceridade, irmão. Cultive no coração isso. Um amor autêntico, genuíno. Outra coisa, seja acolhedor. Não, acolha as pessoas. Acolha as pessoas em sua família. Acolha as pessoas na fé, quando chegam à igreja. Os irmãos, os homens sempre brincando comigo, porque minha filha começou a namorar. E pastor, como é que você agiu? Eu tenho que acolher, irmão. Minha vontade às vezes não é. Você amar, irmão. Dá vontade de amar o próximo, não esse. Tirando a brincadeira, é acolher, irmão. Você é cristão, igreja, meu irmão na fé também. É duro, mas tem que acolher. É uma realidade. Nós temos que amar, irmão. Temos que receber bem. Quem me ensinou isso, já falei isso, mas eu repito, mais do que todos foi a família da Kátia. Eu nunca fui tão recebido num lugar quanto a família da minha esposa. Seus pais me receberam assim de uma maneira que eu não conheço. Eu não consigo imitá-los, eu não consigo fazê-los como eles recebiam. Eles me trataram sempre como um filho que chegou na família. Só para você ter uma ideia, minha sogra me dava presente em dia de aniversário, me dava como fazer com todos os outros. Todos os genros, não era só eu não, viu? E ela ainda tinha um lema, ela dava o mesmo valor para cada um. Para nenhum ficar chateado. Se era R$200, era R$200 para cada genro. Então pronto, ninguém vai se sentir o preferido. Tá bom. Eu aceitava a minha parte até em comida, mas ela cozinhava muito bem. Terceira coisa, irmão. Tenha uma vida de oração constante. Antes de murmurar e reclamar, ore em todas as circunstâncias. Ore na circunstância boa. Ore na dificuldade. Ore na tristeza. Às vezes, irmão, você fala, pastor, estou muito atribulado de mente, não consigo orar. Faça uma oração curta. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Você acha que Deus só escuta oração se for 1 hora? Deus escuta frases curtas que Ele chama de oração também. Leia um salmo. Ali são horas falando aquilo ali? Ali pode ser feito com pouco tempo. Você pode ter um tempo longo de oração. Você deve ter um tempo. Eu apoio. Mas saiba, em dias de aflição, orações curtas são orações também. E Ele ouve também. Deus tem misericórdia. Meus filhos brincam comigo. Quando eu estou doente, eles escutam eu falo, ai, Jesus me ajuda. Senhor. E é verdade, mas eu faço isso. Está triste? Clame a Deus, irmão. É melhor que reclamar. E melhor ainda do que escrever na internet avisando nós que você está triste.
Quarto, promova a harmonia, sempre que possível. Se você puder ser um pacificador entre dois irmãos, pacifique. Se você puder ser um pacificador na família, pacifique. Crie harmonia. Às vezes não dá, eu entendo. Ok, não depende de você. Mas quando depender de nós, que diz a Bíblia, tem de paz para com todos. O que depender de vós, viva em paz. Não odeie ninguém. E por fim, seja humilde e ensinável, irmão. Isso aqui é para todos nós. Todos nós. Há áreas da nossa vida que somos orgulhosos. Nós devemos nos tornar mais humildes e aprendemos uns com os outros. Louvor pode subir? Eu termino dizendo. O Deus que nos salvou, irmão, que foram as outras mensagens. Vamos? O Deus que nos salvou, Ele não simplesmente nos abandonou e falou, agora se esforcem para viver assim. O Deus que nos salvou nos capacita a viver assim, se vivermos na dependência dEle. Ele não simplesmente nos salvou e falou, agora é com vocês. Não. Ele nos salvou e Ele nos sustentará até o grande dia. A nossa função é depender do Espírito. Eu quero que você fique de pé e possa dizer isso. Senhor, nessas áreas da minha vida, ou em todas as áreas da minha vida, ou você quer orar por alguma específica hoje, eu preciso depender de Ti. Dependa do Senhor.